Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Iremos aprender 10 lições para vencer a procrastinação, baseadas na Palavra de Deus. Vamos dar início à nossa primeira lição. Se você está em casa, pegue sua Bíblia e venha meditar conosco. A procrastinação é o ladrão do nosso futuro disfarçado de alívio momentâneo. A Bíblia, porém, nos convida a viver com diligência e propósito. Em Provérbios 6, 6 e 8 lemos: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. O exemplo da formiga nos confronta. Ela age com sabedoria, antecipando-se ao futuro. Muitos de nós adiamos decisões importantes, tarefas que Deus já nos mandou fazer, ou até mesmo o chamado que Ele colocou em nossos corações. Mas o tempo é um presente limitado. Efésios 5, 15 e 16 também nos alerta. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Cada dia é uma chance de avançar, crescer, cumprir o propósito. Não permita que o medo, o comodismo ou o desânimo te paralisem. Deus te chamou para agir hoje e não amanhã. Lembre-se, a procrastinação pode ser uma armadilha sutil que nos afasta da vontade de Deus. Se você tem adiado algo que Deus te pediu, hoje é o dia de tomar uma atitude. O tempo não volta, mas a obediência recomeça agora. Você sente que tem perdido tempo com coisas que não edificam? Comente aqui embaixo com fé: Senhor, ensina-me a remir o meu tempo. A procrastinação espiritual muitas vezes se disfarça de boas intenções. Dizemos: eu vou orar depois. Quando eu tiver mais tempo, eu começo esse ministério. Amanhã eu peço perdão. Mas o Senhor nos chama para obedecer no tempo dele, e esse tempo é agora. Jesus disse em João 14, 23, Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar a palavra não é apenas conhecê-la, mas vivê-la de forma prática e imediata. A obediência atrasada é desobediência disfarçada. No livro de Jonas, vemos o que acontece quando fugimos do chamado. Ele não queria cumprir sua missão e acabou dentro de um grande peixe. Deus, com amor e firmeza, o trouxe de volta à direção certa, mas a jornada foi muito mais difícil do que precisava ser. Quantas vezes nossa vida trava porque estamos adiando um simples sim de Deus? Tiago 4,17 afirma: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não podemos ignorar isso. O Espírito Santo nos guia diariamente com toques sutis. Ligue para alguém, ore por aquela pessoa, perdoe, comece aquele projeto. Cada pequeno passo de obediência destrói a muralha da procrastinação. Hoje, escolha obedecer sem hesitar. O mover de Deus acontece quando nos levantamos com fé. Ele honra a prontidão do nosso coração. Você já sentiu Deus te pedindo algo e você adiou? Compartilhe nos comentários. Senhor, quero te obedecer sem demora. Uma das maiores causas da procrastinação é o medo. Medo de falhar, de não ser bom o suficiente, de ser rejeitado. Esse medo paralisa, consome nossas forças e nos impede de viver o que Deus preparou para nós. Mas a Bíblia nos mostra que o amor de Deus é capaz de expulsar todo esse medo. 1 João 4,18 diz: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Quando temos a consciência de que somos amados por Deus, podemos caminhar com confiança, mesmo diante das incertezas. Foi isso que Deus disse a Josué quando ele assumiu a liderança após Moisés: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Deus está com você. Ele não te chama para tarefas impossíveis sem antes te capacitar. Quando damos um passo confiando em Deus, mesmo que com temor, Ele honra nossa coragem e nos fortalece no caminho. Você tem deixado o medo te impedir de avançar? Escreva com fé nos comentários: Eu confio no Senhor e não temerei. Pare de esperar se sentir pronto. Comece com o que tem, do jeito que está, confiando em quem Deus é. A vitória não depende da sua força, mas da sua fé.
Vencer a procrastinação exige mais do que apenas motivação passageira. É preciso disciplina, e isso é algo que a Bíblia valoriza profundamente. Hebreus 12:11 nos ensina: na verdade, nenhuma disciplina parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto pacífico de justiça para os que por ela têm sido exercitados. Jesus mesmo é o nosso maior exemplo de disciplina. Em Marcos 1:35 vemos que, ainda muito cedo, ele se retirava para orar. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele cultivava hábitos espirituais consistentes. Isso nos mostra que a vida cristã não se baseia apenas em sentir, mas em decidir. Decidir buscar, decidir obedecer, decidir continuar mesmo quando não há vontade. A disciplina nos protege da oscilação emocional. Ela nos ensina que nem sempre vamos querer orar, ler a Bíblia ou servir. Mas fazemos porque amamos a Deus e confiamos em Sua palavra. A constância no pequeno constrói a força para o grande. A cada hábito disciplinado, um tijolo é colocado na edificação do nosso caráter. Se você quer romper com a procrastinação, estabeleça uma rotina com Deus. Escolha horários para buscá-lo. Seja firme com suas metas e peça ao Espírito Santo que te ajude a manter o foco. A graça de Deus não anula o esforço. Ela fortalece o nosso compromisso. Você tem lutado contra a falta de constância? Escreva com sinceridade: Senhor, ajuda-me a ser disciplinado a todos os dias. A procrastinação muitas vezes é alimentada por distrações. Vivemos em um mundo cheio de vozes, estímulos e prioridades passageiras. Mas Jesus nos convida a viver com os olhos fixos na eternidade. Em Colossenses 3:2 está escrito: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Quando compreendemos que nossa vida tem um propósito eterno, as tarefas diárias ganham novo sentido. Até as pequenas ações se tornam oportunidades de glorificar a Deus. Jesus sabia exatamente por que veio e não permitiu que nada o desviasse do seu propósito. Em João 4:34, ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Manter o foco no que realmente importa nos liberta da urgência do que é superficial. Ao invés de viver correndo atrás do vento, começamos a investir tempo, energia e coração no que é duradouro. Relacionamentos, chamado, serviço, intimidade com Deus. Se queremos vencer a procrastinação, precisamos constantemente alinhar nossa mente com a eternidade. O foco no propósito nos faz dizer não ao que rouba nosso tempo e sim ao que edifica nosso espírito. Quando sabemos para onde vamos, caminhamos com mais firmeza. Você tem vivido com os olhos no eterno ou se distraído com o que é passageiro? Escreva nos comentários: quero viver com os olhos no céu e os pés no propósito. Muitas vezes deixamos de agir porque acreditamos que não temos o suficiente, seja tempo, recursos, conhecimento ou força. Mas a Bíblia nos ensina que grandes vitórias começam com passos simples de fé. Em Zacarias 4:10 está escrito: pois quem despreza o dia das coisas pequenas? Jesus valorizava os começos humildes. Ele comparou o reino de Deus a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, que depois cresce e se torna uma grande árvore. Mateus 13:31-32. Isso nos ensina que o mais importante não é o tamanho do começo, mas a disposição de começar confiando em Deus. Talvez você esteja esperando ter tudo certo para começar aquele ministério, projeto, reconciliação ou mudança. Mas Deus quer que você comece com o que tem. Ele é especialista em multiplicar o pouco nas mãos de quem crê. Lembre-se dos 5 pães e 2 peixes. Era pouco, mas nas mãos de Jesus foi mais do que suficiente. Vencer a procrastinação passa por entender que a fé se manifesta na ação. Começar pequeno não é sinal de fraqueza, mas de humildade e confiança. Dê o primeiro passo hoje, e Deus caminhará com você nos próximos. Você tem adiado algo por achar que é pouco? Declare nos comentários com fé: Senhor, eu começo hoje com o que tenho e confio em Ti. A procrastinação pode ser uma armadilha do inimigo para nos afastar do propósito de Deus. Ele usa distrações, dúvidas e desânimos para nos tirar do foco. Em 1 Pedro 5:8, somos advertidos: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar.
Estar atento é essencial. Jesus, em Mateus 26:41, nos orienta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso mostra a necessidade de estar espiritualmente alerta para não cair nas ciladas que roubam nosso tempo e energia. A vigilância inclui proteger nosso coração, mente e ambiente. Evitar excessos de redes sociais, televisão ou outras distrações que roubam o foco. Alimentar a mente com a palavra e manter uma vida de oração ativa fortalece a resistência espiritual. Não se deixe vencer pelo cansaço ou pela apatia. O inimigo deseja que você pare, mas Deus quer que você siga firme. A vigilância é uma forma de amor próprio e fidelidade ao chamado divino. Você está atento às armadilhas que te fazem procrastinar? Escreva nos comentários. Eu escolho vigiar e orar. Às vezes, o cansaço e as dificuldades nos fazem querer desistir, e é aí que a procrastinação pode surgir como um convite para parar. Mas a palavra de Deus nos lembra da importância de perseverar, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Em Gálatas 6:9 está escrito: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." Jesus mesmo perseverou até o fim, mesmo diante da cruz, mostrando que a vitória é para aqueles que permanecem firmes. Hebreus 12:1-2 nos incentiva: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. A perseverança é um exercício diário de fé e confiança, de continuar agindo no propósito que Deus colocou em nosso coração, mesmo quando a motivação parece faltar. Quando insistimos em obedecer, ainda que cansados, Deus renova nossas forças. Não permita que o desânimo seja motivo para procrastinar. O tempo da colheita virá, e a sua fidelidade será recompensada. Deus está com você em cada passo. Você tem resistido e perseverado? Escreva nos comentários: eu perseverarei na graça de Deus. Às vezes, a procrastinação surge porque queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo. Quando as respostas ou os resultados não vêm rápido, a dúvida e a frustração aparecem, e acabamos adiando o que Deus já nos chamou a fazer. Mas a Bíblia nos lembra que tudo tem o seu momento certo, planejado por Deus. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus sabe exatamente quando agir e como agir em nossa vida. Isaías 40:31 nos traz conforto e esperança. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus não é ficar parado, é confiar com paciência, agindo com fé enquanto Ele prepara o melhor para nós. Quando entregamos o controle para Deus, nos libertamos da ansiedade e do medo de não conseguir. Ele está no comando, e o tempo dele é perfeito. Não precisamos adiar o que Ele já colocou no nosso coração, mesmo que ainda não vejamos tudo claro. Você tem confiado na perfeição do tempo de Deus para a sua vida? Escreva aqui nos comentários: eu confio no tempo do Senhor. A procrastinação muitas vezes aparece quando estamos cansados, sem forças para continuar. Mas a Bíblia nos ensina que a força que precisamos vem de Deus e pode ser renovada a cada dia. Em Isaías 40:29-31 lemos: Ele dá força ao cansado e multiplica o vigor ao que não tem nenhum. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Cada manhã é uma nova oportunidade para renovar nosso compromisso com Deus e com o que Ele nos chamou para fazer. Jesus nos ensinou a orar e buscar força diariamente, reconhecendo nossa dependência dEle. Não deixe que o cansaço te paralise, mas permita que Deus te sustente e renove. Lembre-se, mesmo nas dificuldades, a força do Senhor é suficiente. Ele te capacita a dar o próximo passo, mesmo quando a vontade é de desistir. Você está aberto para receber essa força? Escreva nos comentários: Senhor, renova minhas forças hoje.
Chegamos ao final das nossas 10 lições para vencer a procrastinação baseadas na Palavra de Deus. Espero que cada ensinamento tenha tocado o seu coração e ajudado a entender como é possível vencer esse desafio com fé, obediência e ação. Lembre-se, Deus nos chamou para viver uma vida plena, cheia de propósito e comprometimento. A procrastinação pode tentar nos afastar disso, mas com as ferramentas espirituais que aprendemos, a urgência do agora, a obediência, a fé, a vigilância, a perseverança, a confiança no tempo de Deus e a renovação diária da força, podemos avançar firmes no caminho que Ele traçou para nós. Se você acompanhou até aqui, quero te convidar a se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos que preparamos com muito carinho. Curta o vídeo para mostrar seu apoio e compartilhe com amigos e familiares que também precisam ouvir essa palavra de incentivo. Vamos juntos vencer a procrastinação e viver o propósito que Deus tem para cada um de nós. Deixe nos comentários: eu escolho viver no propósito de Deus. Muito obrigado por estar conosco nesta jornada